Bem, as aulas de ciências a partir de agora, a partir desse vídeo, tomarão novos rumos. Deixaremos o estudo dos seres vivos, que foi muito bom, muito proveitoso, e agora entraremos em outra área, tá certo? A área da física, tá certo? Então, a partir desse vídeo, trataremos de assuntos diferentes daqueles outros, ok? Mas em um momento ou outro não, a gente faz alguma referência a respeito do estudo dos seres vivos, ok? Então vamos lá. E iniciaremos falando sobre máquinas. Mas o que é uma máquina? O que são máquinas? Bem, máquinas são invenções humanas que auxiliam na realização de tarefas. Olha aqui, ó, o prendedor de roupa, TVs, automóveis, bicicletas, celulares, tesouras. Tudo isso aqui, ó, são exemplos de máquinas. E para que servem as máquinas? Para auxiliar na realização de tarefas. Elas transmitem força. Então, uma máquina pode transmitir força, modificar a intensidade de uma força, mudam a direção de um objeto, o local em que são aplicadas, no caso que são aplicadas as forças. Então, tudo isso são efeitos do trabalho das máquinas. Existem vários tipos de máquinas. Vamos estudar hoje as máquinas simples. Como exemplos de máquinas simples, temos o sistema roda-eixo, alavanca, polia, engrenagem, plano inclinado, cunha e parafuso. Com certeza você conhece a maioria delas, conforme você pode verificar aqui alguns exemplos. Então aqui ó, o martelo, rampa, alicates, as polias, o punhal, um parafuso, são exemplos de máquinas simples. Gente, aqui algumas porque está em espanhol, tá certo? Sistema roda-eixo. Então vamos ver as máquinas aí que possuem roda e eixo. Olha só, a roda e o eixo facilita a realização da tarefa de deslocar objetos. Como exemplo aqui ó, temos o carrinho de mão, a cadeira de rodas, carrinho que transporta aqui ó, mercadorias, por exemplo. E aqui temos a representação de uma roda com o eixo. Então, esse tipo de máquina facilita a realização da tarefa de deslocar objetos. Muitas máquinas complexas, como automóveis, motocicletas e trens, apresentam um conjunto roda-eixo em sua composição. Certo? Então você pode visualizar em automóveis, bicicletas, trens, o eixo e a roda, o sistema roda-eixo, que visam facilitar a tarefa de deslocar objetos. Olha só, outro tipo de máquina simples é a alavanca. A função da alavanca é ampliar a força que uma pessoa aplica nela. Então tem aqui, ó, o homem quer mover essa pedra e ele se utilizou aí de uma alavanca, no caso aqui um tronco, para realizar essa tarefa. Se for para ele mover essa pedra com as próprias mãos, ele não terá força o suficiente, mas utilizando uma alavanca facilita esse trabalho. Por quê? Porque a alavanca amplia a força que ele aplicou nela. Então ele utilizou aqui ó, uma pedra como apoio. Então ponto de apoio ou fulcro é o ponto de apoio, é onde ele apoiou a alavanca, indicada aqui ó, pela letra A.
o apoio da alavanca. A pedra aqui que ele quer mover representa a resistência ou a força resistente. É o objeto que ele quer mover. E ele aplicou uma força aqui, ó, nesse ponto. Então, esforço ou força potente. E o que é que a alavanca vai fazer? Ampliar a força que ele aplicou aqui, ó, nesse ponto. Quanto mais afastado ele tiver do ponto de apoio, maior será o aproveitamento ali do sistema, no caso da alavanca. Então, se ele tivesse aplicando a força aqui, ó, ele teria uma dificuldade maior. Então, à medida que ele vai se afastando do ponto de apoio, vai aumentando mais ainda a força aplicada. Existem 3 tipos de alavancas. O primeiro tipo que iremos analisar, conhecer, é a alavanca do tipo interfixa. Bem, a alavanca interfixa possui o ponto fixo posicionado entre, ou seja, inter, né, entre, no caso inter, entre, significa entre, a força potente e a força resistente. Então veja aqui, ó, a força potente, a força resistente. Então o ponto fixo ou fulcro se encontra no meio, entre quem? Entre a força potente e a força resistente. Então, quando o ponto de apoio está no meio, então a gente tem uma alavanca do tipo interfixa. Esse inter aqui, ó, significa entre. Então, o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Quanto maior a distância do ponto da força potente em relação ao ponto fixo, menor será a força aplicada para vencer a força resistente. Então, quanto mais distante o homem estiver do ponto de apoio, então menos força ele vai precisar para mover a pedra, porque é inversamente proporcional, é uma operação inversamente proporcional. O segundo tipo de alavanca é a interresistente. É quando a força resistente está entre. Entre quem? Vamos lá. A alavanca interresistente, nesse tipo de alavanca, o ponto de apoio fica em uma extremidade. O esforço aplicado fica na outra extremidade. Em outras palavras, é quando a força resistente está no meio. Então aqui, ó, o ponto de apoio, a força potente e a força resistente está onde? No meio. Então é uma alavanca do tipo interresistente. Olha esse exemplo aqui, ó. A força potente que o homem está aplicando, o ponto de apoio, representado aqui pela roda do carrinho de mão, e a força resistente, aqui, ó, é o que está sendo transportado aqui no carro de mão, tá certo? Aqui, isso que está preenchendo aqui o carro de mão, que não dá para identificar o que é. Olha aqui outro sistema mostrando aqui, ó, o ponto de apoio, a força potente e aqui a força resistente no meio. Então é a alavanca do tipo resistente, interresistente. E temos também a alavanca do tipo interpotente. É quando a força potente está no meio. Então vamos lá. Alavanca interpotente. Então nesse tipo de alavanca, a força potente, né, a força aplicada fica no meio. Isto é, está entre o ponto de apoio e a força resistente. São exemplos desse tipo de alavanca: a pinça e o cortador de unhas, como observado aqui, ó, na ilustração. Então vamos lá. Temos aqui o anzol, então o ponto de apoio, então o homem com essa mão aqui apoiada aqui, ó. A força potente, então com o outro braço, ele puxa, né, o anzol para cima, então a força potente aqui no meio. E na outra extremidade temos a resistência, que no caso aqui é o peixe. Então observe que na alavanca do tipo interpotente, então a força potente fica no meio. Inter quer dizer meio, entre, tá certo?
Então, olha aqui outro desenho aqui mostrando, ó. Força resistente, força potente no meio e aqui o ponto de apoio. No caso aqui do anzol, ponto de apoio, força potente e força resistente, né, que está resistindo à força, ela é contrária à força. Polia e rodana também são exemplos de máquinas simples. Elas permitem mudar a direção da aplicação de uma força. Tem dois tipos de polias. Tem a polia fixa e a polia móvel. Na polia fixa, ela está fixa em uma superfície e não no objeto. Olha aqui, ó, a polia. Ela não está fixa ao objeto, mas sim a uma superfície. Então aqui, ó, ao puxar a corda, a rodando aqui, ó, roda, obviamente, suspendendo aí o objeto. Já na polia móvel, ela diminui a força aplicada à corda usada para suspender o objeto. E também ela é móvel, ou seja, ela não está fixa a uma superfície, e sim ao objeto. Então, movendo o objeto, ela também vai se mover. Então, tem aqui, ó, a polia fixa, indicado pelo número 1. Então, veja que ela está fixa numa superfície, a polia. Mas aqui, ó, ela está solta, móvel. Ela está presa ao objeto e não à superfície. Então aí facilitando aí o trabalho, né, da suspensão aí de objetos. Lembrando, pessoal, que quanto mais polia móvel tiver aqui, ó, no sistema aqui, menos força vai ser necessário para mover o objeto. Temos também as engrenagens, né, que são rodas com dentes ao redor, que se encaixam em dentes semelhantes de uma ou mais engrenagens vizinhas. Então temos aqui, ó, uma roda com dentes ao redor, se encaixando em outra com dentes também semelhantes. Às vezes elas estão conectadas por correias ou correntes. Então, ao mover uma, a outra também se move. Esse tipo de máquina permite transmitir o movimento de uma delas para a outra, ou seja, nas engrenagens, ao mover uma roda, consequentemente, moverão outra ou outras, certo? Então, são engrenagens. Muito usada em motores de carro, em usinas, moinhos, né, de cana. Tem várias máquinas que utilizam ou que se utilizam das engrenagens para facilitar ali o trabalho, tá certo? Outro tipo de máquina que facilita o trabalho humano é o plano inclinado. Então ele facilita o transporte de um objeto até o ponto mais alto. Então olha aqui, ó, para ele suspender esse objeto para essa superfície aqui, seria mais difícil. Imagine se isso aqui estiver cheio, né, de líquido. Então para ele suspender, transportar para aqui seria mais difícil. Não é isso? Mas através do plano inclinado, né, dessa rampa aqui, ó, então ele empurra o objeto até a altura, o ponto mais alto que ele deseja. Então, o plano inclinado, embora simples, é de grande utilidade. É um tipo de máquina. E finalmente, a cunha e o parafuso também são máquinas simples. Olha só, a cunha permite cortar ao meio mais facilmente. Então está aqui a madeira. Então, se deseja cortar a madeira ao meio, então se utiliza cunha. Ao bater aqui, ó, na extremidade da cunha, então a força aplicada aqui, ela é transportada aqui, ó, para a cunha e ela muda a direção aqui, ó, da força, fazendo com que a madeira se parta. O machado também é um exemplo desse tipo
de máquina, é um tipo de cunha. O parafuso, ao ser girado, permite atarrachá-lo em uma superfície. Então, ao girar aqui com a chave de fenda, ele vai penetrando aqui, ó, sendo atarrachado aqui na superfície. É um tipo de máquina simples também. Então, a força aplicada no parafuso se transmite à madeira, fazendo com que o parafuso penetre nela, tá certo? Tanto a cunha quanto o parafuso são uma espécie de adaptação do plano inclinado, porque permite modificar a direção de atuação da força, tá certo? Então, observe que a força aqui, ó, tinha essa direção e ela foi modificada. Então, é um tipo de inclinação, tá certo? De plano inclinado.